Ele é implacável, determinado e fatal. É um dos maiores combatentes militares que o mundo já viu. Estrategista brilhante, comanda homens que matam com prazer para ele e morrem por ele. Tudo pela glória da Grécia. Ele é Alexandre, o Grande. No quarto século antes de Cristo, Alexandre dominava mais da metade do mundo. Mas não era suficiente, ele queria mais. Ávido para expandir seu império, Alexandre anseia por uma nova conquista: a Índia. Tudo o que impede o líder grego são 2 rios imensos e 750 mil soldados indianos. Batalhas antes de Cristo. Alexandre, o Senhor da Guerra. 331 anos antes de Cristo. Batalha de Gaugamela. Cerca de 50 mil gregos lutam contra seus eternos inimigos, os persas. Por centenas de anos, essas 2 superpotências derramaram sangue em batalhas. Os gregos têm a metade de homens. Mas neste dia de outubro, eles terminam vitoriosos e transformam a trajetória da história. Graças à brilhante tática do comandante de 25 anos, Alexandre, o Grande. Agora é a sua hora. Alexandre tem uma espécie de aura maior que ele. Ele é bonito, musculoso e extremamente carismático. Suas tropas praticamente o idolatravam. Em menos de 5 anos, ele conseguiu organizar um grande plano estratégico na Grécia para invadir a Pérsia e destruir o Império Persa. Em 5 anos, ele conseguiu eliminar a oposição e finalmente foi capaz de forçar uma batalha terrível, onde hoje fica o Iraque, na Batalha de Gaugamela. Ele destruiu os últimos remanescentes do exército persa e, pela conquista, virou o imperador de toda a Pérsia. Há quem diga que a genética de Alexandre justifica sua grandiosidade. Acreditam que ele seja descendente de Hércules pelo lado do pai e de Aquiles pelo lado da mãe. Agora o império de Alexandre se estende da Grécia para o Egito, até o atual Afeganistão. Um dos maiores impérios do mundo. Mas o apetite de Alexandre pelo poder e glória é insaciável. 5 anos depois de derrotar os persas, ele está pronto para um novo oponente. Com seu exército de 32 mil homens, ele se posiciona na margem do rio Indo, pronto para a próxima conquista: a Índia. Foram 8 longos anos para Alexandre, que nem tinha 30 anos ainda. Agora, ele era imperador da Pérsia depois de derrotar o poderoso Império Persa em uma campanha muito sangrenta. Era o faraó do Egito. Nem precisou levantar a espada lá, eles desistiram. Agora ele ia bater na porta da Índia. De uma perspectiva geográfica e estratégica, o problema era que para chegar à Índia seria preciso atravessar 2 grandes rios, o Indo e o rio Hidáspes. Para a maioria dos exércitos, esses rios eram grandes demais para atravessar. Mas não para Alexandre, cuja perspicácia e planejamento são lendários. 2 anos antes, ele pediu para construtores de navios que fossem até a costa da Síria construírem barcos que pudessem levar suas tropas ao rio Indo. Quando Alexandre atravessa o rio Indo, ele se depara com o rei Ambi, líder de Taxila. Taxila é a capital do país de Punjab, que fica entre o rio Indo e o Hidáspes. Ambi tinha 2 opções. Podia lutar e ver sua cidade destruída e provavelmente ser enforcado. Alexandre era conhecido
por fazer exibições de seus líderes oponentes em mortes lentas, dolorosas e muito públicas. Ou ele podia colaborar, preservar a cidade e, quem sabe, até salvar seu reino. Ambi sabiamente evita o confronto. Alexandre atravessa o rio e domina facilmente Taxila, tornando-a a base de operações para a invasão da Índia. O próximo obstáculo é atravessar o segundo rio, Hidáspes. São 160 quilômetros, que já foram contabilizados por Alexandre. O exército não podia carregar barcos grandes por 160 quilômetros da Índia até o Hidáspes. Então quebraram em pedaços e transportaram as peças. Eles eram barcos desmontáveis, cuja carcaça podia ser feita e o revestimento transportado em baldes de marinheiros individualmente. Era só atravessar o rio e montar todas as coisas alguns dias antes. Alexandre leva 2 meses para chegar ao rio Hidáspes. Ele comanda 23.000 infantarias e 9.000 cavalarias. Um exército leal, comprometido. Muitos estavam com Alexandre desde o início, atraídos pelo poder de sua personalidade e sonhos de glória. Eles lutavam por honra e glória individuais. Todos os seus mitos eram de grandes guerreiros, desde Agamenon 1000 anos antes até Aquiles, Hércules. Todos eles foram grandes guerreiros. Conseguiram tudo porque eram grandes guerreiros. Então, essencialmente, ser um herói para o Alexandre, ser um guerreiro profissional, buscando sempre mais e mais glória, acho que psicologicamente isso virou seu ideal de vida. O adversário de Alexandre do outro lado do rio Hidáspes é um guerreiro igualmente orgulhoso e valente. O rei Porus, de Paurava. Porus vem de uma geração de reis guerreiros. Com 1,80 m de altura, Porus é gigante para os padrões do 4º século a.C. Em seu estilo de praxe, Alexandre I tentou a conquista diplomática. Ele convidou Porus para uma reunião. Alexandre estava praticamente oferecendo uma chance de evitar a destruição, se ele prestasse tributo e repassasse o trono pacificamente. Porus não só se recusa a se render, mas também desafia o lendário Alexandre o Grande para lutar. Ele diz: sim, eu vou te encontrar, no campo de batalha. Porus está preparado para defender seu reino a qualquer custo. Porus tinha sob seu comando cerca de 30.000 tropas de infantaria, 2.000 cavalarias e 300 carruagens. Mas ele tinha uma coisa que nem Alexandre nem os gregos tinham visto antes. Ele tinha 200 elefantes prontos para a batalha. O elefante era um instrumento de guerra altamente desenvolvido no exército indiano. Levava cerca de 10 anos para treinar um elefante e eles eram muito bem treinados. Eles respondiam por nomes, eles respondiam por assovios e eles brigavam. Então, vamos imaginar o que estava acontecendo. Nós tínhamos o Porus na margem oriental do rio Hidáspes, pronto para combater a travessia de Alexandre. Na margem ocidental, o exército de Alexandre. E entre eles, temos um rio bastante largo, bem profundo e muito agitado, o rio Hidáspes. Alexandre estava diante de um grande desafio. Como atravessar o rio com seu exército de 32.000 homens, mantendo o elemento crítico da surpresa? Mas como? Bom, se ele passasse embaixo do nariz de Porus, suas tropas seriam mortas. O exército indiano facilmente os pegaria com as flechas no meio do rio. Ou então, quando chegassem à margem. Alexandre precisava de um plano tático e colocou em movimento o que se tornaria uma brincadeira incrível de gato e rato com Porus. Na dúvida, disfarce e engane. Ele começou com o simples ato de pedir trigo para suas linhas de suprimentos. Carregamentos de trigo começaram a chegar. O motivo disso é psicológico. Era fim da primavera, início de verão. A gente conclui que eles não tinham intenção de atravessar antes de mudar a estação, quando o rio estaria corrente e a profundidade reduzida. Agora que Porus estava convencido de que a guerra não aconteceria tão cedo, Alexandre mobiliza seus homens. A segunda decepção foi começar a deslocar os elementos do seu exército, a maioria da cavalaria, mas algumas infantarias tinham que marchar na margem do rio, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Inicialmente,
O que isso indica, se você fosse o Poros? Que ele está buscando um local para atravessar. Ele podia agir mais tarde, mas estava procurando um lugar para atravessar. Isso é bom. Você descobre onde ele vai atravessar e depois vai posicionar suas forças contra ele. Então Poros puxou o exército e começou a seguir o Alexandre na margem oposta. Poros espelha seu exército todo no movimento das tropas gregas. Isso dura 1 ou 2 semanas, e Alexandre sempre volta para o campo até Poros concluir que isso era inútil. Sabe, ele podia estar procurando um ponto para atravessar, mas não tinha por que movimentar o exército todo para cima e para baixo. Então, em vez de fazer isso, Poros instala piquetes do outro lado do rio. É exatamente o que Alexandre quer. Em seguida, ele ordena que seus homens iniciem o segundo passo de seu plano bem magistrado. A missão deles? Lançar fogo, fazer barulho e chamar a atenção dos outros toda a noite. O que Alexandre faz, de novo, é condicionar o exército de Poros ao barulho na margem do rio. Alexandre então atinge uma vantagem tática muito importante. Qual seria essa vantagem? A habilidade de mover o exército do seu lado da margem do rio sem provocar uma resposta tática por parte do inimigo. Em essência, ele baixou o nível de ansiedade, baixou o nível de atenção de Poros e seu exército. Finalmente, após 2 meses sob o manto da escuridão, Alexandre afasta um contingente de tropas do campo. Como estava condicionado, Poros nem percebe. Alexandre nunca quis esperar para atravessar o rio. Tudo o que ele fez até esse ponto foi criar um cenário para atravessar o rio sem alertar os indianos. E, por isso, ele ganhou vantagem tática. É completamente brilhante. Ele já sabia exatamente onde atravessar e faria isso naquela noite. O que ele faz? Ele tem a ajuda de 10.000 infantarias e cerca de 6.000 cavalarias gregas e mais 1.000 arqueiros montados para se deslocar 28 quilômetros acima da margem. Mas Poros não seria o único a se surpreender. Para Alexandre, o rio Hidáspes também traria surpresas. Meia-noite, 326 anos antes de Cristo. Alexandre o Grande está prestes a atravessar um rio na Índia com 20.000 soldados. Uma surpresa que levou 2 meses. Horas antes, Alexandre afastara suas tropas do campo principal acima do rio Hidáspes. É aqui onde eles vão atravessar. O exército de Alexandre é uma máquina de combates bastante experiente. Durante a maior parte da década, eles inovaram cada batalha militar. Um dos maiores desafios fora 3 anos antes, contra os nômades da Ásia Central. A batalha devastou Bactria e Sogdiana, onde hoje estão o Afeganistão e Paquistão, províncias a leste do imperador de Alexandre. O problema de Alexandre com essas províncias mais afastadas do leste era que elas não eram estados-nações. Na verdade, elas aglomeravam tribos, tribos étnicas que lutavam entre si, como acontece hoje com o Paquistão e Afeganistão. Então ele queria, essencialmente, acabar com essas revoltas. Os asiáticos centrais eram tribos pastorais nômades ao redor do Mar Cáspio. Eram excelentes atiradores e durões. Isso era preciso para sobreviver nas montanhas do Afeganistão. Eles são mestres em arquearia montada. Mas Alexandre e seus homens não eram treinados nem equipados para sobreviver a esse tipo de ataque. O estilo grego era se movimentar de uma vez em uma falange. Várias fileiras de soldados juntos. Mas este novo inimigo, esses combatentes tribais da Ásia Central, usam arqueiros sobre cavalos que lançam flechas ligeiras fatais. Tudo que esses arqueiros usam é leve e móvel. Eles atingem os inimigos com várias flechas ou dardos e logo recuam. Para combater essa nova ameaça, Alexandre reestrutura seu exército e adota cavaleiros arqueiros em suas tropas. No fim, ele praticamente reconfigurou seu exército, basicamente com recursos persas. Deixou tudo mais leve, usando